Amigos de Alvorada Cultural, bem-vindos a outra edição, a edição 728. 9 anos aqui no Alvorada Cultural. Hoje vai todo em português, porque hoje vamos a conhecer 3 novos escritores que chegaram ao Sind Escritore, Sindicato dos Escritores do Distrito Federal. Uma boa notícia, porque nestes tempos tão difíceis de terraplanismo, ver gente que quer publicar, que tem coisas para falar, que tem coisas para dizer, é muito bom. Vamos a conhecer aqui Ana Rossi. Bem-vinda, como que você está? Liga seu microfone. Eu estou bem, boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, muito feliz. Ótimo. A outra dama, Juliana Valentim, como que está? Seja bem-vinda. Olá, olá Raul, olá Ana, olá todo o pessoal que está nos assistindo. É uma alegria enorme estar aqui trocando essa ideia aí sobre a literatura que, como o Raul falou, em tempos tão difíceis tem um papel tão importante. E finalmente completando o time hoje, Marcelo Vilela, como que está? Seja bem-vindo. Olá, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Raul. Boa noite, Ana. Boa noite, Juliana. Gratidão por estar agora fazendo parte do sindicato aqui dos escritores. E vamos lá, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos nos conhecer e vamos nos conectar. Gratidão. Perfeito. Isto é basicamente para que nossos leitores conheçam os novos escritores que estão chegando ao Sind Escritório, Sindicato dos Escritores. Precisamos muito mais gente, precisamos que mais pessoas escrevam, precisamos que mais pessoas que escrevem publiquem e principalmente precisamos que mais pessoas que publiquem sejam lidas. Vamos a conhecer um pouco a obra destes 3 escritores. Ana, vou começar com você, certo? Você, Marcelo, vai tomar um cafezinho junto com a Juliana, enquanto a Ana nos conta um pouco de sua obra, como começou, qual é o gênero literário, quantos títulos publicados. Fica à vontade, Ana Rossi. Então, mais uma vez agradecendo a oportunidade, eu comecei a escrever em francês. Meu primeiro livro foi um livro de poesia, que foi editado na França em 2007. Em seguida, eu continuei, no ano seguinte, Você tem a publiquei. foto dele aqui? Não, aqui eu não tenho. Eu vou Não, você mostrar não me só os mandou. dois. Eu tenho Os dois. várias fotos que você mandou, mas você me diz quando quiser que eu coloco a foto aqui, por exemplo. É que eu não sei de qual livro. Esse não é, não. Esse é um livro que eu vou, inclusive, falar depois. Esse é o primeiro livro que eu traduzi para o português. Esse também foi lançado em 2019. Então, vamos de trás para frente. Esse aqui, né, esse livro que está aí na tela, é o meu primeiro livro de poesia, que eu lancei primeiro em francês em 2018, e depois eu mesma traduzi, porque eu também sou tradutora, e eu publiquei, né, Eternos Caminhos Efêmeros. É um conjunto de poemas que tem a ver com as minhas andanças, com as minhas reflexões nessas idas e vindas. Tem uma questão de tempo também, inclusive depois eu gostaria de ler. E esse livro, ele fala muito dessa trajetória, da efemeridade do tempo, da efemeridade das coisas, no sentido de a gente perceber que tudo passa. Tudo passa, é uma dimensão que muitas vezes a gente não consegue aprender de imediato, mas que se tornou algo muito plausível, né? Muito, muito materializado na minha vida. Realmente tudo passa. E eu também agora eu estou lançando este livro aqui, que se titula Eu na Medida de Mim Mesma. Esse é o meu primeiro livro de crônicas em português, e a gestação dele foi durante a pandemia que me abalou bastante. Eu pensei que essa situação
de excepcionalidade, de confinamento, fosse durar bem menos tempo, mas não, durou bastante tempo, e foi um tempo assim que eu aproveitei para me voltar para muitas coisas que eu precisava olhar e reescrevi uma série de textos. Eu sempre escrevo, eu escrevo desde os 9, 10 anos, mas assim, publicação veio bem mais tarde, e sempre em várias línguas, né? Então esse livro é, digamos, a Ana, minha... você disse em várias línguas. Como é teu processo criativo? Você pensa primeiro em português, depois em outras línguas, vem primeiro em francês. Pode ter histórias bilíngues que você, na sua cabeça, raciocina nos dois idiomas? Explica um pouco isso. Então, Raul, essa pergunta é bem interessante porque as línguas nas quais assim que eu transito bastante é o português, o francês e o espanhol. Tem outras também, mas digamos que são as 3 línguas de afeto. Então, a questão do início, no meu caso, ele vem a partir de uma memória, de uma lembrança, de um fato também corriqueiro. E esse fato pode ter ocorrido, né? Ele pode se materializar em espanhol, em português, em francês, e aí depois eu vou retrabalhando esse texto. Quando eu voltei para o Brasil em 2011, eu costumava tudo sair em francês e em espanhol. Agora não, agora eu estou num processo, acho que devido aos anos que eu já estou aqui, né, voltei para Brasília, esse processo criativo ele se dá em português, com as palavras em português, com o ritmo em português, com a prosódia da língua portuguesa. Quando você fica com raiva também, quando vai xingar, aparece algum estrangeirismo? Sim, sim. Às vezes eu fico, meu Deus, Eu estou muito como é que eu tranquilo vou agora com isso, viu? dizer isso? Vem primeiro em uma... Porque o xingamento, né? Você tocou num ponto bem interessante. O xingamento é uma emoção, é uma espontaneidade, é um impulso. Então, realmente, às vezes eu falo, oh meu Deus, eu não posso dizer isso, tem que dizer aquilo nessa língua, mas sim, acontece sim. E o processo criativo é um processo, no meu caso, construído, né? Tem primeiro um impulso, tem uma coisa que eu não sei explicar o que é, mas que me motiva a escrever. Eu acho que escrever, para mim, é um estar no mundo, é a minha maneira de ver o mundo e dar o meu testemunho ao mundo. Então, é algo que sempre me acompanhou, a questão da linguagem, a questão das línguas, porque as línguas têm a ver com os povos, e os povos pensam de maneira diferente. Então, esse cruzamento de fronteiras, para mim, ele sempre foi muito natural, e eu gosto de perceber esse estranhamento, essa diferença. Por que pensa assim? Por que tem tal palavra desse ou daquele jeito? Inclusive aqui no Brasil, né, nós temos um país que é um país continental, então essa coisa também acontece no que a gente chama de regionalismo, a fala do nortista e do sul e do sudeste, do centro-oeste, e aqui em Brasília a gente tem assim uma miniatura do Brasil, dessa mescla toda. Caramba, tem tantas perguntas para você, mas eu tenho outros convidados. Fica por aí que a gente vai continuar conversando também. Seja bem-vindo ao Obrigada, Sindicato dos Escritores. Nós estamos muito obrigada. orgulhosos de ter talentos e gente com outras línguas, para nós é fundamental, porque isso nos vai permitir que vocês nos coloquem em contato com outros leitores, com outros escritores, com outra literatura. Me diga, Juliana. Conta um pouco de sua verdade. Eu vi umas fotos suas aí, deixa eu ver. Eu me amarrei. Como é que uma poeta luta nestes tempos de escuridão? Ah, pois é, essa é uma pergunta muito boa. A gente luta com as palavras, né? Eu acho que cada um luta com as armas que tem e a gente luta com as palavras. Então, contando aqui um pouquinho da minha história, eu comecei a escrever. Eu digo que eu comecei a escrever antes mesmo de saber escrever, né? A minha paixão pelas palavras, ela vem desde criança. Eu tenho assim a lembrança de quando eu comecei a frequentar as bibliotecas, e aí eu me apaixonei por esse mundo, né? E nele estou,
nunca mais saí, não quero sair. Eu tenho 3 livros publicados e um livro chegando. Calma aí. Juliana, nesse descobrimento pelas bibliotecas, você se lembra os primeiros títulos que te surpreenderam? Fala para nós. Eu lembro. Eu li uma coleção. Tudo começa com uma coleção que agora eu não vou saber, não vou lembrar a autora, mas é uma coleção chamada Cachorrinho Samba, que era a história de um cãozinho. E essa história era uma coleção, então tinha Cachorrinho Samba na fazenda, Cachorrinho Samba em vários lugares diferentes, e contava várias histórias dele, do cachorro, em contextos diferentes. E aí eu me apaixonei por aquilo, e depois eu descobri Érico Veríssimo, que aí também com livros infantis, eu tinha e tenho até hoje uma coleção de Érico Veríssimo, e aí fui, né? Aí essa paixão ficou comigo até a publicação do meu primeiro livro, que foi lá em 2007, que também vem, esse aqui, é o primeiro que está ali na minha mão. Ele vem de uma viagem pelo mundo, ele é um livro de crônicas. Eu passei 5 anos viajando também o mundo, morei fora do Brasil, e quando a gente mora fora do Brasil, a gente coleciona histórias, né? Tem história feliz, história triste, história cômica, tudo acontece. E aí eu fui colhendo essas histórias para quando voltasse para o Brasil, não tinha muita essa ideia de que tenho certeza que vou escrever um livro, mas o livro surgiu, as histórias já estavam prontas. Então, é o meu primeiro livro de crônicas. Depois eu vou para a poesia, para os poemas, que é aqui o meu segundo livro, chamado Palavras que Dançam, Fragmentos, né? E eu adoro a poesia, eu tenho um trabalho grande de poesia nas redes sociais, né? Acho que esse mundo digital veio nos ajudar muito, né? Veio fazer com que a nossa palavra chegasse mais longe. Então, eu digo que a poesia talvez seja o gênero mais, não diria fácil, mas o gênero que eu realmente tenho muita familiaridade, digamos assim. Que legal. Você é jornalista também, né? Eu sou jornalista. Acho que a Ana também, não sei, vamos ver com o Marcelo. É bom que cheguem jornalistas ao sindicato dos escritores, porque isso abre um pouco, sabe, na Academia de Letras, que eu pertenço também, não tem muito disso. É o escritor focado na sua obra. Já o sindicato é um universo. E seja bem-vinda, Juliana, vai ser Muito muito obrigada. bom ter você, porque inclusive estamos precisando de mão de obra no sindicato, viu? Vamos a ver, você é jornalista também? Também escreve crônica, Marcelo? Boa noite. Também eu escrevi na verdade, um conto, né? Como a Juliana falou, eu tive uma infância, eu fui criado na minha infância e adolescência no trabalho dos meus pais. Eles eram da UNB. Então, eu vivia na UNB e o local que eu mais gostava na UNB era a biblioteca da UNB e uma livraria que tinha lá. Então, desde pequeno, eu tenho essa ligação muito boa com os livros. E minha literatura, que eu sempre me interessei, era mais na área de desenvolvimento pessoal. 2 livros que eu lembro de ter lido na minha infância e adolescência foram Capitães de Areia, que eu adorei bastante, e Os Garotos da Rua Paulo. Isso foi um trabalho de escola, mas eu gostei muito desses dois livros. E aí coincidiu que depois eu fui trabalhar na editora da UNB, depois já de adulto, fiquei 3 anos na editora da UNB, trabalhando na parte de administração. Então, eu sempre tive esse contato com os livros, com o mundo da leitura. E aí, depois eu saí da UNB, eu fui trabalhar em outra área, e sempre escrevia coisas assim, para mim mesmo, nunca para publicação. Até que surgiu a oportunidade, eu fiz um curso de formação em coaching, pela SB Coaching, lá de São Paulo, e aí depois dessa formação, me veio a oportunidade de escrever esse meu primeiro livro,
Bora pro Jogo, que é um livro de desenvolvimento pessoal. Então, ele dá a dica de como vencer esse jogo da vida, né? De como vencer seus obstáculos e vencer a si mesmo, que é a maior vitória que o ser humano tem que ter hoje em dia é aquela vitória que ele vence a si mesmo, né? Aquela velha frase, hoje eu estou melhor que ontem e amanhã serei melhor que hoje, mas eu comigo mesmo, sem competição com outras pessoas. E aí depois veio a oportunidade de lançar esse aqui, Milagres do Sucesso, e também nessa mesma temática de desenvolvimento pessoal. Aí depois me veio a oportunidade de fundar, juntamente com alguns colegas aqui de Águas Claras, né, alguns escritores, eu moro aqui em Águas Claras, nós fundamos a primeira Academia de Letras de Águas Claras. E aí peguei hoje, né, coincidentemente, a nossa primeira antologia. Parabéns. Letras de Águas Claras. Vou até tirar do plástico aqui, que tirei da caixa agora para mostrar aqui para vocês. Então, em primeira mão... Fala quem está contigo nessa antologia aí. Oi? Fala quem está contigo nessa antologia. Então, nós temos aqui a Ana Délice, Conceição Costa, são colegas nossos aqui. Ana Délice, ela, se eu não me engano, também é do sindicato. Tem o Anderson Araújo Fontinelli, Pedro Marco, Berenice de Paula, Paulo de Tasso Rezende, Adriana Araújo, Givaldar Monteiro, Manuel Neto, que também faz parte aí da nosso sindicato, ele já entrou antes de mim, e vários outros autores, inclusive eu. Aí, nesse aqui, eu participo com um conto. E esse conto, eu relato a história de um garoto que se desenvolveu desde a infância sofrida, com aquelas angústias de uma criança que não entende muito bem o seu papel ali naquele ambiente ali familiar, escolar, e aí ele consegue se superar e chegar à fase adulta, vencendo todos esses traumas e essas angústias que perseguem, principalmente a criança, quando vai passando pela fase adolescência até chegar na fase adulta, e aí eu conto essa história. Então, eu tenho essas três publicações já impressas. E aí, com a mente já com algumas outras coisas assim, para a gente poder botar no papel. Então, mais ou menos assim, essa minha breve história, desde quando eu comecei lá na UNB até a publicação desses 3 livros. E são recentes, 2019, 2020 e 2022, que saiu agora a nossa antologia. Então, eu tenho pouco tempo de projetos publicados. Muito bem, bem-vindo você também. Seguramente, se quiser dar aula, será bem-vindo, que o sindicato, uma das coisas que faz é dar aula à distância. A pandemia nos deixou esse presente, que é estar à distância. Imagina, você está comodamente instalado em sua casa e eu na minha. Ou seja, tem coisa ruim, mas tem coisa boa também. A pandemia não deixou Sim, isso. claro. Uhum. Né? A gente tem que aproveitar. Sim, exatamente. Então, eu tô com uma pulga atrás da orelha, vou falar com a Ana, ela que entende de língua, que fala várias línguas. Outro dia a gente se viu no meio de uma discussão, porque nossa língua muda. E tem gente que escreve todes. Ou seja, há um idioma inclusivo que de pronto algumas gerações como a minha temos dificuldade para entender, mas as novas gerações vêm como sempre, fazendo o mundo andar para frente. Me explica isso. Porque não começou aqui no Brasil, as discussões já estão instaladas em outros países. Começou quando a mulher quis ser presidenta, né, Ana? E aí deixou de ser presidente e agora temos presidenta também. Me explica um pouco essas mudanças nos idiomas, se são irreversíveis ou tem como frear. Ana. Liga o microfone.
essa questão é bem interessante porque ela fala do papel das línguas. Uma língua, ela é um organismo vivo e as pessoas usam, estou falando das línguas vivas, não estou falando das línguas mortas como o latim, sânscrito e outras. Mas as línguas vivas é um organismo das pessoas. Só que existe um controle social sobre essas línguas. As gramáticas, que permitem o entendimento, mas que permitem também estabelecer questões ideológicas sobre as línguas. Por exemplo, essa questão do todos e do todas e do todes, que você citou, ou presidente, presidenta. Essa questão digamos que a língua ela se estabiliza em um determinado momento e as pessoas vão empurrando isso, porque as relações sociais vão mudando, porque os vínculos vão se alterando e as pessoas se apropriam da língua para colocar o que elas querem colocar. Então, é uma tensão o tempo todo entre o que está estabelecido e essa luta para que outras formas de expressar essas relações de poder, de gênero, sociais, elas apareçam. Então, o exemplo que você lembrou muito bem é esse. Ele foge à supremacia do O, que é o gênero masculino, como gênero universal. Então, a gente tem aqui isso em várias línguas também. Essa questão da presidente, em francês é a mesma coisa. Aí tem toda uma discussão nos países de língua francesa, na França, no Quebec, e em outros países, o que a gente fala? A senhora presidente ou senhor presidenta, enfim, tem várias variações aí, mas é uma questão de... a língua vai sendo empurrada pelas pessoas que falam essa língua. Em português e em espanhol, sim, mas os franceses não têm presidenta e não terão tão cedo, né? Imagina, a opção era Le Pen, né? Tá, esqueci, não vamos falar de política, não. Juliana, você que andou por aí, como é chegar num lugar onde você não fala a língua? Você recorre a quê? Quais são as ferramentas quando a linguagem não nos acompanha? Olha, eu costumo dizer que a ferramenta que mais me acompanhou durante todas as viagens que eu fiz foi o sorriso. Ah, boa. Porque quando você sorri, você já quebra aquela barreira. O sorriso é universal, ele diz muito. Então, eu viajei, por exemplo, eu tive uma experiência no interior da Hungria, uma cidadezinha pequenininha lá no interior da Hungria, onde realmente eu cheguei, eu era uma pessoa completamente diferente deles. E quando eu não conseguia, eu fazia mímica, quando eu não tinha mímica, eu sorria. E eu acho que para quem quer se comunicar, como nós que somos comunicólogos, não há barreiras. Honestamente, eu acho que não há barreiras. Muito bem. Eu sei como é que andar numa terra onde você não fala, né? E tem que recorrer a minha artilúgio para pedir uma comida ou uma informação. Marcelo, en estos tempos de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, ¿cómo es? Nanotecnologia. Isso. Você que lida com a perfeição da pessoa, da mente, do organismo, que busca a perfeição, a felicidade, talvez, né? Quanto infere isso? Quanto ainda você consegue domesticar? Quanto você consegue buscar a felicidade? Quanto atrapalha esse bichinho aqui? Quanto nos torna assim? Como vou te dizer? Eu me sinto uma ovelha mais, um carneirinho mais dominado pelas novas tecnologias. Você consegue falar para a gente para ser feliz? Siga essa receita, siga esse caminho. Entendeu o que eu quero perguntar? Uhum. Acho que Vamos ver está se tão consegue. confuso na minha cabeça como na minha pergunta também. Então, com relação à tecnologia, ela veio para nos ajudar, né?
Então, ela está aí para poder a gente conseguir usá-la da melhor maneira possível. O problema se dá quando ela cria dependência. A pessoa acaba não conseguindo se livrar desse aparelhozinho aqui que fica apitando, que fica chamando a gente, que fica chamando, tirando nossas atenções. Então, o que a gente tem que fazer é ter foco naquilo que a gente realmente precisa fazer. Então, por exemplo, a gente vai escrever. Então, você pode utilizar, ou escrever ou fazer uma pesquisa. Você pode utilizar essa tecnologia para fazer suas pesquisas. Você apaga todas aquelas notificações de Facebook, de Instagram, porque isso chama atenção, né? Quando aquela imagenzinha do Instagram aparece, você já tira o foco do que você está fazendo e vai atrás da informação para ver se é algo que... E, normalmente, é só coisas que não te trazem um benefício. Então, o que eu faço quando eu vou fazer alguma coisa que eu preciso ter foco? Eu desligo as notificações e foco naquilo que eu preciso fazer. Então, ela veio para nos ajudar, mas se você se deixar levar, a gente vira um escravo dessa tecnologia que veio para beneficiar, mas às vezes atrapalha bastante. E eu vejo muito isso, principalmente nessa geração adolescente, que não conseguem desligar do celular e do fone de ouvido 24 horas por dia. Esse pessoal, essa geração, mais para frente, pode sentir alguma deficiência ou alguma perda. Oi? Alienação? Isso, alguma perda, porque eles não conseguem focar em nada, pelo menos eu tenho filhas adolescentes, aí você vê que eles não conseguem focar muito, é o tempo todo com o ouvido. Às vezes você vai conversar com um adolescente, até no meu trabalho mesmo tem estagiários que têm essa faixa etária aí de 15, 16, 17 anos, você conversa com eles no corredor, é telefone na mão e fone de ouvido, 24 horas ligado em barulho, som e TikTok. Então, se você não conseguir separar essa realidade dessa virtualidade, você acaba... Não há benefício, só prejuízo. Se prejudicando, exatamente. Mas ela veio para ajudar. Exatamente. Mais ou menos acho que é isso aí. Temos que estar atento a isso, porque senão é uma modernidade que nos passa por cima. Mamuacero, sim. Você que é tradutora. Eu também já fiz algumas traduções. E a tradução é assim: se você gosta do escritor que está traduzindo, é uma maravilha. Se você não gosta, é horrível. Eu já tive meus dias bons e meus dias ruins como tradutor. Como é com você? Quem são seus preferidos? O que você gosta de traduzir? Poesia, texto, arcaicos, novos, contemporâneos? Eu gosto de traduzir poetas, então, dos meus gêneros assim prediletos é poesia e romance também. Mas nos últimos anos eu tenho me dedicado muito mais à poesia. A poesia, tradução de poesia é algo muito específico, porque o texto poético é algo específico. É um texto, bom, tem de vários tamanhos, mas pode ser um texto com alguns versos, né? Uma estrofe, por exemplo. Se a gente pega o gênero do haikai, é um gênero poético muito denso, muito concentrado, e o papel do tradutor, como, na minha opinião, dizia muito bem dito Haroldo de Campos, você tem que ter a musicalidade, o ritmo, e isso é um trabalho que o tradutor tem que ir realizando. O texto, ele resiste. Eu digo que o texto é um tecido que é muito resistente. Então, acessar o conteúdo, acessar a semântica, faz parte do trabalho do tradutor. E é algo que pode ser, às vezes, muito difícil. Tendo em vista o contexto da obra, tendo em vista a própria formação do poeta ou do literato, o que ele quis dizer com aquilo, e
a questão da tradução, a meu ver, ela sempre está ligada ao sentido e à interpretação que nós temos. É por isso que sempre traduzimos. Quando pegamos os clássicos, sempre tem traduções, porque estamos traduzindo, por exemplo, Cervantes, novamente, mas já teve tradução. Por que estamos traduzindo Aristóteles? Por que estamos traduzindo Hölderlin? Então, é sempre uma maneira de interpretar aquilo que que foi dito numa outra época. E o tradutor, quando fica traduzindo muito a obra de um escritor, torna-se amigo, familiar, ainda que esteja separado por séculos. Você é amiguinha de algum desses que já traduziu? Eu não cheguei a ser amiga, sim, porque eu gosto de mudar os meus autores. Mas eu tenho alguns, sim. Eu tenho, por exemplo, um autor falando do francês para o português, o Molière, que é um autor de teatro, século XVII, é um clássico. Mas tem outros também, por exemplo, eu lembro agora, estava pensando, falei, se ele me perguntar isso, quem é que eu vou dizer em espanhol? Por exemplo, Nicolas Guilhem. É um poeta que eu gosto muito. Então, tem assim, eu tenho Jacobson, eu gosto muito. Comecei a aprender um pouco a lê-lo no original em russo, mas não chego a esse ponto. Enfim, tem vários autores que eu gosto e que eu vou, mas eu não no meu caso, eu não fico muito em um autor, eu gosto de diversificar, então não sou aquela tradutora que vai traduzir Freud durante 30 anos, né? Eu conheci tradutores assim que se especializam na obra, não é meu caso. Claro, claro, imagino. Você falou em traduzir Haikai. Eu não conseguiria, sabe? Esse é um desafio que não me sinto capaz de traduzir porque é concentrado, é denso, ou seja, uma palavra é um mundo. Juliana, me diga, o que um escritor pode fazer para mudar o mundo? Está acontecendo neste momento o Fórum Social Mundial. Toda segunda-feira eu faço um programa ao vivo pelas redes sociais. E esta segunda-feira foi dentro da programação do Fórum Social Mundial. Eu trouxe, nem sei por quê, porque me lembrei disso. O slogan do Fórum Social Mundial: Outro mundo é possível. O que a gente faz, Juliana, para fazer outro mundo possível, para modificar este? Não está fácil no Brasil, não está fácil para ser do campo das letras, da cultura. O ministro da Cultura anda dando tiros por aí, o presidente anda vetando uns 3 bilhões, uns 3 bi, que era para a cultura, que é a Lei Aldir Blanc. Você quer falar um pouquinho sobre esse momento que estamos vivendo, Juliana? Claro. Bom, eu acho que o mundo percebeu, né, que quando a gente passa por um momento extremamente desafiador, que foi o que aconteceu e o que está acontecendo, não só com a pandemia, mas a gente tem aí contexto de guerras, a gente tem um contexto muito difícil. Eu acho que a gente percebeu o quanto que a arte salva. A arte salva. Então, nós artistas, nós escritores, temos nas mãos um poder enorme, na verdade, de mudar. Às vezes, talvez você não consiga mudar o mundo, mas se você conseguir mudar a realidade de uma pessoa que leu o seu livro, que escutou a sua música, se você for um músico, que viu o seu filme, se você conseguir mudar a realidade de uma pessoa, já valeu a pena a nossa arte. Né? Então, eu acho que durante esse tempo, por exemplo, de isolamento, a gente percebeu o quanto ler um bom livro, escutar uma boa música, o quanto ver um bom filme, foram coisas que nos salvaram. Né? Então, acho que nós temos uma grande responsabilidade, enquanto escritores, de levar palavras que vão realmente fazer a diferença na vida de alguém. Eu sou muito grata de poder fazer isso. Muito bem. E você, Marcelo, algum leitor já agradeceu por você mudar o mundo dele de alguma forma? Você sentiu alguma vez que fez a diferença? Teve esse reconhecimento? Sim, eu até fui no início do ano,
Porque esse meu livro aqui, esse Bora pro Jogo, ele já está na Amazon. Então, ele está sendo vendido em alguns estados. Então, teve um leitor do Acre, que como no nosso... Ele tem a nossa rede social, a gente colocou na a rede social lá no livro, ele me mandou um depoimento dizendo que, após a leitura desse meu livro aqui, do capítulo em si que eu faço parte, ele conseguiu ter uma visão diferenciada daquilo que ele estava pensando. Então, ele me mandou uma mensagem agradecendo por ter lido esse meu texto. Então, eu tive esse relato do Acre e tive relato também de pessoas conhecidas, pessoas próximas que têm acesso a essa minha publicação. Eles leram e vieram pessoalmente falar para mim: nossa, adorei ter lido o que você escreveu. Me fez mudar o meu pensamento, me fez mudar, ver uma outra realidade. Então, isso é gratificante, a gente batalhar, estudar, escrever um texto, e esse texto impactar, de alguma forma, a vida ou a mente daquela pessoa que vai ler, ou como a Juliana falou, ser uma música, aquela letra que toca no coração da pessoa. Então, a sua arte, de alguma forma, tocando as mentes, os corações das pessoas, isso é muito gratificante para quem realmente está nessa batalha aí da literatura, das artes, de um modo geral. Então, eu já tive esse feedback positivo, sim, de pessoas que leram os meus livros. Qual essa expectativa que você traz para o sindicato? Algum de você tem algum projeto especial que gostaria de desenvolver no coletivo de escritores aqui de Brasília? Eu gostaria muito de dar alguns cursos, compartilhar algumas inquietações, digamos, que eu transformo em palestras, em cursos. Uma delas é sobre a escrita. Como é que a gente escreve? Agora nós temos um nome, né, que é a escrita criativa. Quando eu comecei a escrever, não tinha nome para isso. A gente falava que escrevia, né? Escrevia e pronto. Hoje tem um nome. E eu acho isso muito interessante, porque a capacidade de escrever, ela é alcançável por muitas pessoas, mas as pessoas, eu acho que têm medo. Então, existem, digamos, maneiras de abordar isso. Porque escrever, como eu disse, é um testemunho, é dar o testemunho à vida, ao mundo, a como eu vejo o mundo. Então, esse eu gostaria de fazer, sim, no sindicato. Já que temos filiados que todos escrevem, né? Então, a conversa, digamos, seria começaria de maneira mais fácil, porque os pressupostos estão a priori aí. Então, eu gostaria de fazer isso, sim. E talvez outros projetos em torno da poesia, por exemplo, tratar um gênero, o haikai, né? Estudei também um pouco isso, é uma forma poética que nos vem do Japão, trazido pela diáspora japonesa, e agora se abrasileirou. Enfim, tem várias coisas aí. Depois você vai mostrar algum desses aí para nós, tá bom, Ana? Pode escolher aí. E você, Juliana, algum projeto para desenvolver no sindicato, além de fazer as entrevistas para nosso canal? Olha, Raul, eu acho que a maior expectativa de chegar ao sindicato é ocupar os espaços da nossa cidade, né? É ver a literatura ocupando os espaços, é estar nas feiras literárias, sabe? É brigar para que a gente tenha mais eventos literários, para que a gente tenha mais saraus, para que a literatura realmente chegue para as pessoas, né? E eu acho que no coletivo a Sabe, gente faz Juliana, isso. que daqui a uns dias tem a Feira do Livro e depois, em setembro, tem Bienal do Livro. Quer dizer, Brasília, depois de 2 anos sem nada, vai ter muito abraço e muito leitor nos paparicados. Não, e você vê, se você perguntar para qualquer pessoa se ela conhece, se ela tem algum amigo músico, por exemplo, todo mundo conhece. Mas se você perguntar para as pessoas, você tem algum amigo escritor? Muita gente vai falar, escritor? Não. Mas a gente está aqui,
a gente está aqui, a gente tem que ocupar esses espaços. Então, a minha vontade de estar no sindicato é estar junto com o coletivo, ocupando a nossa cidade, porque eu acho que a nossa cidade merece uma cena literária forte. Tú sabes que igual que você, eu também vou à escola a vezes e de tanto ir a gente vai uniformizando o discurso, o relato, e eu geralmente começo assim, quero que saibam que todos os escritores não estão mortos, e nem todos são famosos e ricos, tem algum que está vivo como eu e continua pobre e anônimo, e aí começa o debate. Mas a gente está aqui, né? Estamos aqui. Se não vendemos nosso peixe, né? Exatamente. Marcelo, traz alguma coisa na sua mochila para o sindicato? Então, a minha expectativa é fazer esse network, né? Ter conexão com pessoas de outros gêneros literários também, para a gente poder trocar informações, trocar experiências. Eu trago muita bagagem de estudos na área de relacionamento pessoal, desenvolvimento pessoal. Então, por eu ter também eu trabalho também como professor, lá onde eu trabalho no A Detran. pandemia afetou muito os relacionamentos interpessoais, né? Isso. E aí, lá no Detran, eu dou aula dessas matérias de relação interpessoal, de ética e cidadania. E, então, eu tenho também um projeto de transformar parte do material desses meus livros em uma palestra, em um curso. Então, está trocando com as pessoas, está conversando e está juntando experiências para, quem sabe, esse projeto de virar um curso, uma palestra, de levar essas informações para o sindicato. Participar também da Feira do Livro, que vai começar agora, dia 27/5, né? Ter como eu falei no início, eu tive minha infância e adolescência muito dentro de uma livraria, da biblioteca da UNB, então estou resgatando isso e agora indo para as feiras do livro, tendo o livro publicado, então fazendo essa conexão. Então, meu interesse é juntar, contribuir também com o sindicato, com aquilo que eu tenho de bagagem e também receber das pessoas que estão já no sindicato muita bagagem que, com certeza, a gente tem muito a trocar e a contribuir uns com os outros. Então, seria essa a minha intenção. Bom, então eu vou ler uma crônica desse livro que está saindo do forno, um livro de crônicas, Eu, na medida de mim mesma, 88 crônicas fantásticas, filhas da pandemia. Eu vou ler a crônica número 24, que se chama Senhora Raizeira. Quando o carro chegou, os cachorros correram velozes para o portão. Assim que ouviram minha voz chamando por eles, pararam de latir, abanaram o rabo. Estaciona um momento, abre o portão de madeira, entra Pequeno e Tigresa são 2 excelentes cães de guarda. Na vinda para a chácara, passei por Planaltina de Goiás, que tem um mercadão, como dizem os goianos. Naquela escapulida da minha vida no Distrito Federal, queria comprar ervas para chá. Sempre amei essas ervas medicinais que nos curam, esses remédios da vovó, como se diz. Perguntando a uma pessoa aqui e outra ali, encontro finalmente, em uma travessa lateral do Mercadão, a Raizeira. Achei o nome Raizeira tão bonito que fui procurar no dicionário. Encontrei o que segue abaixo: significado de raizeiro, substantivo masculino, regionalismo, Minas Gerais. Curandeiro que faz tratamentos com raízes cozidas. Etimologia: origem da palavra raizeiro, raiz mais eiro. Sinônimos de raizeiro, curandeiro. Na crônica, minha personagem é uma mulher. Logo, reescrevo a definição da palavra no feminino. Significado de raizeira, substantivo feminino, regionalismo, Minas Gerais, Goiás. Curandeira que faz tratamentos com raízes cozidas. Etimologia, origem da palavra raizeira, raiz mais eira, sinônimos de raizeira, curandeira.
Observa a senhora raizeira de cabelos brancos, magra, caladona, um sorriso simpático esboçado no rosto, um lenço branco no cabelo, a pele negra, muito distinta. Na loja, muitas prateleiras e muitas ervas. Guardei a palavra na cabeça, lembrei-me da importância das raizeiras, mulheres cuidadoras que fazem uso de plantas medicinais, herdeiras de um conhecimento ancestral. Quando criança, ouvia dizer: Isso tudo é remédio da vovó. Nas minhas lembranças infantis, não soube identificar se era algo positivo ou negativo, mas aucun problema. Hoje transmuto o significado destas lembranças para algo positivo. Revejo as crenças incutidas em mim na infância. Meu olhar acolhe as ervas da senhora raizeira que me fixa com seu olhar profundo. O cheiro da loja preenche meu corpo totalmente. Gengibre, goji-berry, açafrão, pó de açaí, barbatimão, quinoa, além de pomada de enxofre, sabão de aroeira, pedra-sabão, vassoura e muitos outros que desconheço. São potinhos dos mais variados tamanhos, cada um com um nome escrito à mão. A caverna da senhora raizeira acolhe-me com um cheiro de umidade. Sinto-me debaixo da terra úmida. Associo o cheiro imediatamente à Bélgica, esse território da Europa do Norte, do Plateau de Haute-Fagne, dessas terras de pântanos encharcados de água. A senhora raizeira é doutora no assunto. Tudo que eu pergunto ela tem, e mais um pouco. E quando não tem, me indica o lugar onde encontro a erva. A senhora tem a buchinha, aquela... Mal termino de falar que ela continua. Tenho sim, minha filha. Mas você tem que tomar cuidado com a buchinha, ela pode dar uns probleminhas no nariz. Que problemas? Uai, só, ficar sem sentir mais nada, disse ela categórica. Ao ouvir as palavras da senhora raizeira, voltou à memória a história de meu avô paterno, que perdeu o olfato devido ao uso exagerado da buchinha, segundo me contaram. Como tudo na natureza, a buchinha é nefasta quando utilizada fora da dosagem certa. O princípio ativo cura, como mata, como tudo na vida. Havia me esquecido desta história e ela voltou. Seu avô perdeu o olfato com a buchinha, havia dito minha mãe, não me lembro mais quando. Seu avô usou tanto a buchinha que deixou de sentir o cheiro de tudo. O nariz dele morreu para os cheiros. Sua avó sempre comentava. As histórias da família integram estas narrativas que vêm da minha ancestralidade. Assim, as memórias reatualizadas e ressignificadas ancoram minha narração em um fio potente de experiências, agora mais integradas. Obrigada. Você sabe que eu tomo chimarrão durante as entrevistas, e aqui adentro tem quebra-pedra e chapéu de couro, certo? Então, gostei muito da raizeira, uma questão cultural. Quer deixar sua mensagem, quer deixar seus contatos, suas redes sociais para a nossa audiência? Eu agradeço muito essa iniciativa do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, essa entrevista. Os meus contatos, então, estou no Facebook, Ana Rossi, estou no Instagram, _Ana Rossi. Então, eu vou postando as minhas produções lá nesses dois canais. Estou atualizando agora o canal do YouTube e em breve, então, informarei nas redes sociais. Desde já, muito agradecida. Até logo. Que bom, obrigado, Ana, por participar desta aventura gostosa que é o Sindicato dos Escritores. Juliana, quer ler alguma coisa para nós? Eu quero, sempre. Olha, eu ia ler um trechinho do meu romance, que é O Abrigo de Culê, mas a gente falou tanto aqui de língua, de linguagem, e a gente está na Semana da Língua Portuguesa, que é o Dia da Língua Portuguesa, comemorado... Obrigado por me lembrar. Dia da Língua Portuguesa comemorado hoje, dia 5 de maio. Então, eu vou ler um poema que fala sobre isso. O poema se chama A Dona do Meu Coração. Ele foi escrito hoje, inclusive, e diz assim: E então, quando menos espero,
Quando penso que a dominei, ela vem, sempre sorrateira, passando rasteira, rindo de mim sem nenhuma piedade. Ah, que maldade! E eu caio, escorrego como se o chão fosse feito de sabão. Mas não, eu não desisto desse amor, mesmo quando ela me maltrata. Mesmo assim, rindo de mim. É ela que mantém a chama acesa. É ela a dona do meu coração, minha amada língua portuguesa. Obrigada. Tem, os meus livros estão na Amazon, especialmente o romance, O Abrigo de Colê, que é o de 2020. Estou lançando um livro agora na Bienal do Livro de São Paulo. É o meu São Paulo, porque ele não vai estar pronto para a Feira do Livro de Brasília, que senão era aqui, mas ele não vai estar pronto, ele vai ficar pronto só lá pertinho da Bienal. E eu estou como Palavras que Dançam, então, Palavras que Dançam no Facebook, Palavras que Dançam no Instagram, e Palavras que Dançam é o meu site também, palavrasquedançam.com.br. Então, por lá eu vou contando aí as palavras. Que legal, obrigado, Juliana. E você, o que você vai ler para nós, Marcelo? Boa noite, Raul. Então, eu vou em primeira mão, né? Como eu peguei agora, acabei de abrir a minha antologia, eu vou ler o meu conto, que está aqui, que se chama O Despertar de uma Nova Vida. Então, em primeira mão, no Alvorada Cultural, para Brasil e para o mundo. Isso, acabei de abrir. Então, vamos lá. Então, a história de Josué. Desde pequeno, tem uma sina de escrever esse nome, Josué, desde pequeno. E aí, como eu fui escrever um texto com um personagem, eu nomeei aqui como Josué. Então, vamos lá. Desde pequeno, Josué, um menino franzino, cabisbaixo, de óculos fundo de garrafa, sonhava em fazer muitos amigos, ajudar as pessoas e ser referência para seus pais, familiares e colegas de escola. Sempre solícito com todos, fazia tudo para agradar e ser reconhecido. Mas a vida do pequeno Josué não foi fácil. Na rua onde morava, todos o criticavam e zombavam dele. Na escola, sempre era deixado de lado pelos seus colegas. Em seu seio familiar, não dava importância para seus sentimentos e emoções, e sempre apanhava de seu pai por qualquer motivo. Sua mãe também não lhe dava a importância que ele achava que merecia. Ela sempre elogiava seus irmãos e nunca dirigia uma palavra de carinho àquele pequeno garoto que só queria um abraço, um colo e um reconhecimento. Certa vez na escola, o pequeno Josué, encantado com uma colega de sala, que pela primeira vez conversava com ele na hora do recreio, combinou de esperá-la na hora da saída da aula para acompanhá-la até sua casa, pois ela morava na mesma rua, em casas vizinhas. Na hora da saída, já aguardando sua colega, sua mãe o avistou em pé no portão da escola e mandou que fosse para casa, que não ficasse ali parado. Mas Josué queria esperar sua colega e disse: Mãe, estou esperando a minha colega para irmos para casa. Ela mora na casa ao lado da nossa. Não, Josué, vá direto para casa, não tem que esperar colega nenhuma, vai embora agora. Josué insistia: Mãe, mas eu combinei com ela que esperaria na saída para irmos embora. O sinal já vai tocar e logo vamos para casa. De jeito nenhum. Vá para casa, senão vai apanhar se continuar me desobedecendo, dizia sua mãe. Josué foi embora, cabisbaixo, olhando para o portão da escola, e na esperança de ver sua colega saindo para irem juntos para casa. Sem sucesso, seguiu seu caminho triste, solitário e com lágrimas escorrendo em seu magro rosto desolado, molhando suas lentes, as lentes de seus óculos. No dia seguinte, Josué se escondia de todos na escola para não se encontrar com a menina que no dia anterior teria deixado para trás. Nunca mais se falaram, e a tristeza tomava conta de seus dias, a ponto de fazer com que ele se afastasse dos outros colegas e se retirasse em sala de aula. Vergonha de uma situação que marcou profundamente a vida daquela pequena criança que só queria fazer amizades e ajudar as pessoas.
Vou começar só com essa introdução, o texto é um pouco longo, e aí essa introdução ela conta a história desse menino Josué que passou por essas adversidades da vida, de adolescência e infância e adolescência, e chegou ao final com a superação de todos esses traumas que ao longo dessa vida ele colecionou. Então, vou deixar essa introdução aqui. Quem quiser ver o final da história, né, deixar um pouquinho de suspense aí, eu estou aqui com a antologia e eu vou deixar uma lá no sindicato lá dos escritores, para quem tiver querer ter acesso à história. Pena um pouco longa, mas é mais ou menos essa a temática daquilo que eu estou escrevendo como literatura Marcelo Vilela, para publicação. E aí, deixa para nossa audiência tuas redes sociais, teus contatos, onde compra teus livros, se já tiver online. Então, pessoal, meu Instagram é coach_Marcelo com 2 L's, Marcelo Vilela. Facebook é Marcelo Vilela. E esse livro aqui, o Milagres do Sucesso, ele está na Amazon, e os outros 2, esse que eu cheguei agora, é só em mãos mesmo. Então, bora para o jogo, e a antologia, quem tiver interesse em adquirir, é em mãos mesmo. E o Milagres do Sucesso já está na Amazon, e o link já está lá na bio do meu Instagram. Então, gratidão, por fazer parte dessa entrevista. Muito e bom. Falando da gente, estamos aqui. Ana, você nos disse onde estão seus livros, se alguém quer ter acesso a eles? Os meus livros eu ainda não coloquei nas redes sociais, inclusive esse último aqui que eu li, ele acabou realmente de sair do forno, então eu vou colocar provavelmente na Amazon, e eu vou informar também nas redes sociais. Perfeito. Eu tive o prazer de entrevistar 3 novos afiliados ao Sindicato de Escritores do Distrito Federal. Eu vou voltar, vou trazer mais gente nova que está chegando, porque sempre tem algo melhor que falar que o silêncio. Escreva. Pega o papel e guarde suas ideias, que se você guarda na mente, na cabeça, elas acabam voando por aí. E quando você tenha muito papel naquelas gavetas, procura alguém que te ajude a publicar, porque aí é que elas ganham asas pelo mundo. Juliana, Ana, Marcelo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu carinho. O sindicato tem, desde esta nova administração, um diretor para projetos. Então, se você tiver algum projeto, procura ele e vê se a gente consegue elaborar coisas novas. A Feira do Livro está aí. Quem tiver livro vai ser muito bem recepcionado lá. E se você não tiver livro, passa por lá para tomar um café, para bater papo, para conhecer os seus colegas. Vocês já estão sendo da família aqui, nosso programa, e nossos afiliados já vão conhecer a carinha de vocês. Vão chegar lá com cara que a gente conhece há tempo. Juliana, quanto tempo? Nunca te viu. Meu amigo Marcelo, nada. Eles conheceram vocês aqui na Alvorada Cultural. Obrigado por sua atenção, por seu tempo. Desculpa a brincadeira. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Gratidão a todos. Muito obrigado. E assim acabou o 728. Lembrando vocês que cada segunda-feira, ao vivo, pelas redes sociais, fazemos o primeiro programa bilíngue da rede, Semanário Latino-Americano. Junto com Brenda Marques Pena, estamos esperando vocês segunda-feira, 20 horas, horário Brasília. Convidados de toda Latinoamérica falando de notícias, de geopolítica, de cultura, de música e literatura. E aqui, na Alvorada Cultural, na próxima entrevista. Espero vocês. Tchau.